Fala galera, meu nome é Roberto, hoje você está no Tá em Choque e hoje nós vamos falar sobre logaritmos e suas propriedades. Mas antes de tudo, deixa o seu like, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos e deixa o sininho de notificações ativado, tá bom? Vamos nessa! Primeira coisa que a gente tem que pensar sobre logaritmos é que eles são outro tipo de função, tá? E que esse tipo de função ela é inversa à exponencial. Nesse caso, nós temos a seguinte definição. O logaritmo, que é representado por log, do número b na base a, ele vai ser igual a um valor x. E o que isso significa? O meu número a elevado a x é igual a b. Então veja que ele é uma operação inversa. Enquanto que eu tenho a exponencial a elevado a x igual a b, o meu logaritmo de b na base a ele é igual a x. Você pode então analisar como a elevado a x é igual a b. Tá bom? Dessa forma. Então, log de b na base a é igual a x, então eu falo que a elevado a x é igual a b, tá? São operações inversas, tá bom? Se essa daqui é de exponenciação, essa daqui ela vai ser referente ao logaritmo, tá? Então, vamos a um exemplo. O log de 8 na base 2 é igual a 3. O que isso significa? Que 2 elevado à terceira potência é igual a 8, tá bom? Portanto, eu sei que se eu tirar o meu log de 8 na base 2, ele vai ser igual a 3, e 2 elevado a 3 é igual a 8, tá bom? Algumas propriedades. O log de 1 na base a base qualquer, é igual a 0. Por quê? A elevado a 0 é igual a 1, tá bom? O log de a, que é um número qualquer, na própria base a, é igual a 1. Por quê? A elevado à primeira é ele mesmo, é a, tá? Se eu tenho um número a elevado ao log de um número b na base a, ou seja, a mesma base do expoente, eu tenho que o meu resultado é igual a b. Isso daqui envolve um pouquinho mais de matemática para demonstrar, mas você pode utilizar essa propriedade sem problema nenhum. Eu tenho um expoente a, ele está sendo elevado ao logaritmo de um número b na base a, então o meu resultado é igual a b, tá bom? Se eu tenho um log de um número b na base a igual a um log de um número c na base a, então é muito similar à exponencial. Eu tenho que meu número b ele é igual ao meu número c, porque as bases se mantêm. E eu estou tirando o logaritmo, tá bom? Se eu tiver o log de um número b multiplicando um outro número c, ambos na mesma base, então eu posso substituir isso por log desse número b na base a, somando com o log desse número c na base a. Esse tipo de transformação é muito utilizado, principalmente na hora de resolver problemas, tá? E facilitar ou simplificar expressões, tá bom? E aí o mesmo vale para divisão. O log de b sobre c na base a, ele vai ser log de b na base a menos o log de c na base a, tá bom? E se eu tiver o log de b elevado a um número alfa, esse número alfa é um número qualquer, tá bom? Então eu tenho o log de b elevado a um número qualquer na base a. Perceba uma coisa, esse alfa, ele é um número, tá? E eu posso substituir isso como cai esse meu alfa, que é esse meu número, para fora do log. Então, eu tenho alfa vezes o log de b na base a, tá bom? Se eu tiver log de b na base a e eu quiser trocar essa base, porque essa base não é uma base boa, eu posso fazer log de b na base c dividido por log de a na base c, tá bom? E aí eu adiciono essa base c na nossa relação, tá bom? Se eu tiver log de b na base a, eu posso falar que ele também é log de b na base c vezes log de c na base a. Então, essa é uma transformação de base e essa também é outra transformação de base. É um pouco menos incomum usar essa, é mais comum você usar essa em achar em livros, mas essa daqui de baixo também existe, tá? E pode ser usada em certas ocasiões. E também nós temos uma outra definição, que é log de b na base a, ele é igual a 1 sobre log de a na base b. Essa daqui é bem utilizada, principalmente na parte de cálculo, tá? Na hora que a gente vai estudar a função inversa e tudo mais. E aí a gente tem as funções logarítmicas, que são justamente esses gráficos gerados da relação f de x igual a log de alguma coisa. Então, quando eu tenho log de x, veja que meu x é incógnita, na base a, que é um número, quando o meu a ele é maior que 1, ele tem esse tipo de gráfico, tá? E ele também corta aqui 1, tá? E aí, nesse caso, você perceba que o meu y ele tende a menos infinito, certo? E aí o meu x ele nunca zera, ele tende a zero. E aí, nesse outro caso, quando o meu a ele está entre 0 e 1, ele também corta 1 aqui. E aí o meu y ele tende a mais infinito, só que o meu x ele acaba nunca indo no zero, ele sempre tende a zero. Se você notar certa similaridade com a função
exponencial é porque uma é a inversa da outra. Funções inversas a gente vai trabalhar na parte de cálculo, tá bom? Vamos agora fazer alguns exemplos mostrando essas propriedades, porque o intuito dessas aulas do módulo 0 é você recapitular alguns desses conceitos que serão melhor explorados mais na frente como ferramentas, tá? A few moments later. Vamos resolver. Log de 3x menos 5 na base 2 é igual a 4. Essa é fácil, a gente aplica a definição de logaritmo. Então eu sei que 2 elevado a 4 é igual a 3x menos 5. Então 2 na quarta é igual a 3x menos 5. 2 elevado a 4 é 16, que vai ser igual a 3x menos 5. Menos 5 passa para o outro lado somando, então fica 21, é igual a 3x. Portanto, eu passo esse 3 dividindo 21, x ele é igual a 7, tá bom? Vamos agora para outro exemplo. Log de 3x menos 5 na base 2 é igual a log de 7 menos x na base 2. Aí que está a sacada do problema. É uma equação logarítmica. Então, se eu mantenho as bases iguais, só pode ser igual isso se o que tiver aqui dentro for igual ao que tiver aqui dentro. Então, eu sei que 3x menos 5 é igual a 7 menos 5. Menos x, perdão. Por quê? Porque eu sei que o log, eles mantêm as duas bases iguais. Então, a partir disso, eu vou passar a letra para um lado e número para o outro. Então, eu fico com 3x, menos x passa para o outro lado, mais x, igual a 7, menos 5 passa para o outro lado, somando. Então, eu tenho 4x é igual a 7 mais 5, que é igual a 12. X, portanto, vai ser 12 sobre 4, que é igual a 3. Tá bom? Agora, a gente vai ter um outro exercício que é de simplificação, tá? E expansão. Então, a gente não está interessado em obter um valor numérico, mas sim ir destrinchando isso para ver até onde chega. Então, eu tenho um log de a ao cubo vezes b quadrado sobre c na base 3. O que nós faremos? Primeira coisa, a propriedade da multiplicação e da divisão. Eu tenho que log de alguma coisa que está em cima sobre alguma coisa que está embaixo é a mesma coisa que log da coisa que está em cima. Então, fica a ao cubo vezes b ao quadrado na base 3, menos log do que está embaixo, que é c na base 3, certo? Esse log de c na base 3 não tem mais o que mexer nele. Porém, aqui ainda dá para a gente destrinchar um pouquinho mais. Então, vamos lá. Log de a ao cubo na base 3 vezes b quadrado é a mesma coisa que log de a ao cubo na base 3 mais log de b quadrado na base 3 menos o log de c que, na base 3 que a gente já tinha encontrado, tá? Depois disso, o que a gente faz? Vamos continuar. A ao cubo, lembre-se, quando tem uma constante aqui em cima, ela cai para fora multiplicando. Então, eu fico com 3 vezes o log de a ao cubo mais a mesma coisa para o b. O 2 está elevado aqui, ele cai 2 vezes o log de b na base 3 menos o log de c na base 3. A few moments later. Vamos agora para um exemplo de equação logarítmica, tá bom? Então, eu tenho que log de x² menos x na base 3 mais x é igual a 1. Primeira coisa, aplicamos a definição. Então, eu tenho que 3 mais x elevado à primeira é igual a x² menos x, tá? Então, 3 mais x elevado à primeira é igual a x² menos x. Elevado à primeira não influencia em nada, tá? Então, eu tenho que 3 mais x é igual a x² menos x. Veja só, temos um termo quadrado aqui, outras incógnitas x. Então, pelo que está aparecendo, parece que vai dar uma equação de segundo grau. Então, a gente isola tudo de um lado só e iguala a zero. Então, eu tenho x², eu vou passar para o outro lado, menos x². Esse x aqui eu mantenho, passo o outro somando, mais 2x. Esse 3 mantém, mais 3 é igual a zero. Eu sei que delta é igual a 16. E, portanto, meu x1 ele vai ser igual a 3, ou vai ser meu x2, que ele vai ser igual a menos 1. Então, esses dois x satisfazem a minha equação, tá bom? Vamos agora a algum outro exemplo, que é o seguinte. 5 vezes 2 elevado a x é igual a 240. Aí você fala para mim, poxa, mas é uma equação exponencial. Ela é, porém a gente vai precisar de logaritmos para resolver ela. Por quê? É o seguinte, eu tenho aqui uma base e eu quero achar uma outra base aqui compatível com esse 2. O problema é que não vai dar certo. Veja só, passando esse 5 dividindo, eu tenho 2 elevado a x é igual a 240 sobre 5, que vai ser igual a 48. Não existe um valor de 2 elevado a alguma potência que me resulte em 48.
Nesse caso, eu vou ter que resolver por logaritmos. Como? Fazendo 2 elevado a x igual a 48. Aplicando a definição, eu tenho que o log de 48 na base 2 é igual a x. Por quê? 2 elevado a x é igual a 48, como a gente tinha aqui. E o que isso vai implicar? Implica, primeiro, que eu consegui separar o meu x do meu valor numérico. E segundo, log de 48 na base 2, isso daqui é um valor numérico tabelado. Tá? Existe uma tabela de logaritmos que nos dá essas relações quando eu conheço o número exato. Então, eu consigo achar o valor de x. E aí, o que acontece? O log de 48 na base 2, ele pode ser reescrito como log de 48 na base 10. Quando a base é 10, eu omito, eu não tenho nada aqui, tá bom? Você pode escrever o 10 aqui, mas não precisa, tá? Sobre log de 2 também na base 10. Isso daqui foi a propriedade de mudança de base. E aí, pela tabelinha, quando você olha e faz essa divisão, você vai substituir um valor aqui na tabela de logaritmos e outro valor aqui na tabela de logaritmos. Você vai achar um valor em torno de 5,585, tá? Então, o seu x vale isso daqui. Então, esse é um exemplo de como é utilizado os logaritmos para esse caso. As tabelas de logaritmos, eu vou dar uma pequena explicação. A few moments later. O que acontece? Existem alguns fenômenos na física ou alguns gráficos que a gente vai gerar mais para frente, como, por exemplo, o gráfico de ganho em decibel, que a gente vai estudar na parte de elétrica. Que nós vamos perceber o seguinte: algumas grandezas no eixo y, que representam alguma coisa, tá? Eu não vou dar spoiler do que vai ser, tá? Durante as aulas eu vou explicar para vocês em elétrica. Mas você vê que, por exemplo, o ganho ou o crescimento, né, no eixo x ou y, ele pode ser unitário, ele pode ser linear, vamos dizer assim. Então, 1, 2, 3, 4 e vai subindo, bonitinho. E são grandezas pequenas. Já, por exemplo, o aumento no eixo x, ele já é muito grande. 10, 100, 1000, 2000, 100 mil, e aí vai crescendo muito rápido. E aí, como é que você representa isso num gráfico? Se você vai plotar o seu mapa cartesiano ali, e ele tem que ser bonitinho, simétrico. Não tem como. Por isso que a gente muda a escala dos eixos. Enquanto que numa escala, por exemplo, vertical, eu estou trabalhando de uma em uma unidade linearmente, na escala horizontal, eu posso ir trabalhando logaritmicamente. Ou seja, eu dou valores logarítmicos que são de potências. Então aqui é 10 a primeira, 10 a segunda, 10 a terceira, 10 a quarta. E aí eu mantenho essa proporção de 1 em 1, só que aí elevado num expoente. Então, essa forma de logaritmo, ela serve para, em gráficos, por exemplo, você diminuir a escala do gráfico sem achatar ele e deixar ele errado. E aí, o que tem de mais interessante nisso? Muitas vezes você pode pegar gráficos que até mesmo em livros ou em alguns materiais de consulta, como a gente vai ver, que o gráfico ele é assim, por exemplo, só que aí quando você deixa em um dos eixos dele de forma logarítmica, ele passa a ficar linear. E aí é muito mais fácil você trabalhar com um gráfico linear do que com um gráfico assim, cá entre nós, né? Como a gente viu nas aulas de função afim, dá para você achar pontos muito mais fácil, fazer relações e etc. Então, os logaritmos eles servem para essa parte gráfica. E no passado, como não haviam computadores e métodos numéricos para realizar determinados cálculos, como o logaritmo ele reflete numa potência muito grande, o que é que eles faziam, os matemáticos? Eles calculavam na raça as potências que tinham que ser calculadas de números e aí passavam para a forma logarítmica dessa potência. E a partir disso, foi inventado alguns instrumentos, como por exemplo a régua de cálculo e tudo mais, que esses instrumentos antigos, eles serviam na hora de você realizar esses cálculos de logaritmo. Então a gente tinha a função exponencial e aí você resolvia por logaritmo. Como a régua de cálculo ou a tabela de logaritmos, ela tinha relação entre a potência, e com isso um valor numérico, e o logaritmo referente àquela potência, você tinha os valores. Então, para log de 48 na base 10, eu tinha que 10 elevado a alguma coisa me dava 48. Eles já tinham esse cálculo, tá bom? E aí você conseguia pegar números muito grandes, ou até mesmo muito quebrados, frações muito difíceis de você trabalhar, transformava nessa forma, e aí você conseguia um valor razoavelmente preciso, tá bom? Bem, essa foi a nossa última aula da parte de função, tá? Agora a gente vai continuar com trigonometria, números complexos, matrizes e sistemas de equações.
Mas eu queria deixar bem claro uma coisa. Isso daqui é uma revisão. Se você sente dificuldade, acha que isso daí ainda não foi muito boas aulas, acha que ainda não está preparado, existem materiais melhores no YouTube para serem pesquisados do que as minhas videoaulas. Isso daqui é apenas um norte do que você deve se situar para conseguir alavancar os seus estudos em videoaulas futuras sobre elétrica e aí sim, controle e automação, que é o ênfase do nosso curso, tá bom? Então, não se acanhe se isso daqui parece difícil, vá fazendo alguns exercícios, treine isso, reveja as videoaulas, procure outras fontes também, tá bom? E aí, com o tempo, vai ficando cada vez mais fácil. O mais importante agora é você ter em mente que isso daqui será usado em cálculo e posteriormente nas matérias específicas do nosso curso, tá bom? Então, muito obrigado, até a próxima aula. Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you may not